Oi, gente, estou começando aqui. Vou chamar a Eliane. Estou aqui tentando chamá-la. Deixa eu só ver, porque eu sou uma aprendiz aqui ainda. Já vai. Eu acho que ela ainda não entrou. Eu não estou conseguindo chamá-la. Vocês estão me ouvindo bem? Que bom. Eliane, tô só aguardando você entrar, porque aí eu vou chamar você, então, pra gente começar a nossa live, que é de um assunto muito interessante. E a gente vai falar muito sobre o impacto, né, tanto na amamentação quanto na introdução alimentar em relação ao refluxo, alergia alimentar. Agora ela entrou, então eu vou chamar ela. Vamos ver se deu certo. Oi, Que boa alegria. noite. Boa noite, Eliane. Tudo Que bom, bem? né? Conseguimos. Tá me vendo bem, doutora Sofia? Te vendo e te ouvindo perfeitamente. Tá bom. É um A gente, prazer ter você aqui, tê-la comigo. Eu já havia feito esse convite há um tempo, né? Só que a Eliane estava terminando o trabalho de conclusão dela, inclusive nesse tema. E eu até estou com o seu trabalho aqui, que ela me mandou, e encaminhei, estudei. E obrigada. tá maravilhoso. Quem quiser mandar perguntas também para a gente, pode mandar, que se a gente não conseguir responder durante aqui o bate-papo, embora a gente vá se esforçar para isso, né, Eliane? A gente também Sim, responde no final. Isso? isso mesmo. Eu que agradeço, doutora Sofia, o convite. Eu entendi por várias conversas que nós tivemos dos pacientes, né? A gente estava muito sintonizada e acho que um dos propósitos também dessa live é falar dessa transdisciplinaridade, né? O quanto é importante o médico, os profissionais, a fono, a TO, a Nutri, o fisioterapeuta, estarem nessa rede de apoio, nesse tema que é tão importante, né? Exatamente, Eliane, porque muitas vezes o paciente chega para a gente, que é médico, né, querendo uma solução, uma cápsula, né, uma solução mágica para o Pois problema dele. E aí a gente tem que explicar que esses problemas, principalmente envolvendo, né, dificuldades alimentares, eles precisam de um trabalho em equipe e é um trabalho de formiguinha, de vários dias, né, em uma equipe que possa conversar. E aqui eu sinto muito essa dificuldade, inclusive ando te perturbando, né, você que está lá, imagina. até para discutir casos e tudo mais. Você podia falar para a gente começar falando um pouquinho, assim, de como que é o seu trabalho na dificuldade alimentar e como que você começou nesse ramo aí da alergia alimentar? Tá. Bom, eu sou fonoaudióloga, formada pela PUC Campinas há 25 anos. E inicialmente eu trabalhei com casos neurológicos e eu digo sempre que a neurologia me ensinou muito, né? Então eu tinha pacientes com gastrotomia, pacientes com paralisia cerebral, que às vezes tinham que ter uma via oral de alimentação ou uma via alternativa. A minha filha teve um refluxo muito grande, muito intenso, que havia até a necessidade de operar, e por basicamente 8 anos eu lutei muito para ela ganhar peso, porque era um vômito intenso, ela tinha um problema de coluna, que tá aí, ela precisava operar a coluna, mas ela não operava a coluna porque ela não ganhava peso, então era uma tortura. Então tudo que as mães falam para mim, doutora Sofia, no consultório, eu me vejo muito, né, nessa angústia. E depois disso eu fui trabalhar numa clínica, eu sempre trabalhei numa clínica multidisciplinar, né, com fisio, fono, TO, e basicamente com essas questões de alimentação, porque eu já fazia isso nos casos neurológicos. Aí, por conta de um problema de coluna, eu tive que parar há 10 anos de atender os casos neurológicos e fiquei apenas com a parte de distúrbio de fala, síndrome de Down e principalmente recusa alimentar. Então, faz 10 anos que eu tenho atendido mais pacientes assim. Quem me iniciou na alergia foi um paciente da doutora Ariana, que para mim é uma mestre. Muito do que eu aprendi. É, muito do que eu aprendi foi com ela.
E esse paciente era um bebê, e hoje ele tem 8 para 9 anos. E foi através dele que eu fui estudando sobre alergia. Através da doutora Ariana, eu conheci muitos médicos, outros alergistas, outros gastros, que completaram o meu estudo. Mas eu sempre fui muito estudiosa, muito dedicada. Então, essa é a minha história, né? Então, basicamente, hoje, os meus pacientes, tanto de bebê com refluxo, como as crianças com introdução alimentar, alguns têm alergia e outros não, né? Certo. E eu conheci você, né, Eliane, assistindo uma aula sua, inclusive no curso da doutora Ariane Young, e eu estava com outras colegas ali também, gastropediatras, e quando eu agendei nossa live, né, uma amiga veio falar comigo, nossa, não acredito que você vai fazer uma live com ela. Como a palestra dela abriu, né, o meu olhar e tudo, como ela estava trabalhando mais com fono, nessa parceria, e como estava fazendo diferença para os pacientes dela. Que E legal. não, eu fiquei muito feliz. E ela falou assim, como a gente medica menos e tem mais solução quando a gente trabalha em equipe, né? Doutora Sofia, completando só isso que você está falando, é tão importante isso, porque depois que eu entrei para o mundo da alergia, eu vi o quanto é necessário termos os médicos. Então, na neurologia, a gente sempre tinha os pacientes como grandes parceiros, mas era sempre o neurologista ou o psiquiatra. E muitos dos pacientes tinham muita medicação, né? Hoje eu vejo que a alergia também é uma patologia transdisciplinar, mas ela também, a fonoaudióloga que quer trabalhar com alergia, ela precisa estar colada na alergista, no gastro, porque a gente recebe muita informação de vocês. E o que mudou a minha história depois que eu conheci a doutora Ariana, que eu pude falar mais próximo a vocês médicos, foi isso que você me falou agora. O que é que a fonoaudióloga faz? O que é que a fono contribui para essa criança? Né? Qual é o trabalho da fono? Então, agora, tentando responder a sua pergunta, o meu trabalho hoje, quando vocês médicos encaminham o paciente para a fono, eu tenho que ver se essa criança tem alergia, qual é o tipo de alergia que essa criança tem, né? Se é mediada, não mediada, se é a mista, por conta dos sintomas, por conta da medicação, e até qual é o comportamento que essa criança tem. E a mãe, a família fica muito sensibilizada. Então, eu sempre digo, eu tenho que acolher essa família. Então, no meu primeiro contato, eu acolho, eu converso com a família. Depois, num próximo momento, eu avalio a criança. Por quê? Muitas crianças que apresentam tanto alergia, ou às vezes não tem alergia, mas tem a recusa, a dificuldade da alimentação, nós, fonoaudiólogos, precisamos avaliar essa parte da motricidade orofacial. Se essa criança tem uma hipersensibilidade na língua, se essa criança tem um reflexo de vômito muito alto, porque é muito diferente você ter um gag e um engasgo. As mães têm muito medo disso, né? E a fono, normalmente, por exemplo, falando da esofagite eosinofílica, ela é uma patologia que o diagnóstico é feito por endoscopia. Só que essa criança, muitas vezes, ela também tem alterações da sensibilidade, da mastigação, do controle da sucção com a respiração e deglutição. E isso é da fono, não é da alergia, não é da esofagite, né? Então, eu sempre digo para os médicos assim, eu avalio, tento trabalhar um pouco. Se não melhorou, então essa é a importância do médico. Doutor, me dá um tempinho para trabalhar essa situação, porque muitas vezes a criança tem essas alterações fonoaudiológicas, para poder fazer ou não endoscopia, porque muitas vezes nem é necessário, né? Com tudo isso que você falou, eu lembrei muito até de um caso de uma paciente que era uma paciente com alergia alimentar, que tratou uma doença do refluxo, com endoscopia absolutamente normal, e a mãe me pedindo, doutora, aumenta a dose da medicação, por favor, porque minha filha não come. Ela mostrou vídeos de como que era, assim, era a criança, na verdade, o leite era jogado na boca da criança por obrigação. A criança chorava, né, durante a alimentação. O bebê, doutora Sofia, que ele tem refluxo, é um bebê que chora bastante, porque ele tem desconforto, ele tem sensações que não são agradáveis, né? O bebê às vezes está amamentando, é aquele bebê que as mães falam assim para mim, Eliane, mas ele briga com o peito,
E aí você imagina como é que pode um bebê brigar com o peito? O peito é onde tem o leite, então é onde ele tem que se alimentar. Mas ele não tá brigando com o peito, é todo aquele desconforto gastrointestinal. Geralmente eu ponho a mão na barriguinha deles, doutora Sofia, a barriguinha deles tão dura, tá dura, né? Então o trabalho da fono na amamentação é exatamente isso que você falou, corrigir postura, porque geralmente a mãe, ela deita o bebê e ela traz o peito até a boca do bebê. Então é muito importante a avaliação, porque não é só a pega. Antigamente se pensava apenas na pega. Hoje não. Hoje existe a questão da sucção com a deglutição e respiração, a postura, as questões de constipação, gases, engolir ar. Então, se ele tem muito desconforto, é um bebê que chora bastante. Se ele chora bastante, ele engole ar. Engoliu muito ar, ele vai potencializar esse refluxo, né? Então, mesmo que o médico aumente a dose, todas essas alterações, o aumento da dose não vai ser suficiente, porque eu preciso corrigir isso. Então, geralmente eu trabalho com a postura, com a posição do bebê no peito. Tenho muita dúvida da amamentação, porque sempre tem assim os protocolos, a vizinha que falou, a avó que falou, né? Eu sempre digo, não tem regra, porque aquele bebê que tá ali, como você falou aí do meu estudo, né? O bebê que tá comigo ali não é o bebê do estudo. Então eu tenho que realmente reavaliar e fazer uma avaliação individualizada, né? E essa mãe precisa entender isso, que muitas vezes, no primeiro momento, esse bebê pode mamar de cavalinho, esse bebê pode mamar invertido, ele pode mamar com o bico intermediário, mas isso é só o começo, para que eu consiga mostrar a importância das mudanças e ser uma boa adaptação, tanto para a mãe quanto para o bebê. Ele não vai mamar para sempre de cavalinho, nem invertido, nem com o bico de silicone, mas eu preciso estar atenta com a questão do ganho do peso, né? Exatamente. E a questão, né, Eliane, que às vezes a gente até já tratou esse refluxo, o refluxo melhorou, mas a criança segue ainda com a recusa intensa por causa da memória que ela tem dessa alimentação, né, de todo o desconforto e dor que ela sentiu. Ela tem uma memória tão ruim, um relacionamento tão ruim, ou seja, com a amamentação ou com a introdução alimentar. E aí muita gente acha que a introdução alimentar vai resolver o refluxo, né? E aí vem a frustração, né? Aquela expectativa muito alta de que a introdução alimentar vai melhorar o refluxo da criança, que a criança vai comer o sólido e vai melhorar. E vem a frustração junto, né? Porque é muito difícil, né? Também a introdução alimentar nessa criança. É sempre isso, doutora Sofia. Eu digo até que a introdução alimentar no bebê que tem alergia ou que teve refluxo é uma introdução que a gente tem que guiar, né? Muitos bebês, quando eu atendo, que vem bem pequenininho, com 18 dias, 20 dias, que está com dificuldade na amamentação, e eu fiz o trabalho de amamentação, eu dou alta, né? Ele já tá ganhando peso, já tá amamentando, tirei às vezes o bico de silicone, já tá um bebê bom, eu dou alta, né? Aí eu sempre digo para essa mãe, quando você fizer a introdução alimentar, marca um retorno, porque não necessariamente ele vai ter problema, mas pode ser que ele tenha essa memória do desconforto, das sensações ruins, e a gente pensa que o bebê fez 6 meses, né? Quando que a gente começa a introdução? Quando o bebê já está com 6 meses, que ele tem uma questão motora boa, ele já está sentando, ele já é um bebê que já trabalha com membro superior. Então, os prematuros têm toda essa dificuldade por conta disso, porque às vezes tem esse atraso no desenvolvimento motor, né? Então, talvez o prematuro, não necessariamente ele vai começar certinho com 6 meses da introdução alimentar. Mas vamos imaginar, via de regra, esse bebê com 6 meses. A mãe acha que ele sentou, pôs o prato e já vai sair comendo. Não é assim. Porque vamos pensar, doutora Sofia, o bebê que amamenta, ele tá tomando leite. Leite é fluido, é líquido, é homogêneo. A gente sempre tem uma tendência, eu vou falar agora como mãe, né? A começar pelas frutinhas. Geralmente a gente começa pelas frutas doces. Então, mamão, a pera, a banana. E queira ou não, por mais que você amasse bem, a textura dessa pera, do mamão, é completamente diferente do leite. Então, esse bebê precisa saber gerenciar dentro da boca esse novo alimento, porque ele tem um sabor novo, uma temperatura nova e uma textura nova.
E nem sempre ele dá conta disso, por conta do reflexo anteriorizado. A gente tem que avaliar o frênulo lingual, porque o bebê, para poder fazer uma boa, ter o aprendizado motor da mastigação, ele precisa lateralizar a língua. Se ele tem um frênulo lingual encurtado, ele vai ter muita dificuldade para lateralizar a língua, né? Exatamente. Não, Eliane, ouvindo você falar só me dá vontade de ter você aqui perto de mim. Ai, que Eu gostoso! tô precisando do meu paciente. E às vezes a gente quer até, a gente faz o encaminhamento, né? E a Isso. mãe volta para mim, não, doutor, ele não tem nenhum problema de deglutição. E aí a gente fala, mas a questão é tão mais ampla, né? Não é só a questão de deglutição, né? É tão mais ampla, como você falou. Eu sempre falo assim, né, doutora Sofia? Outro dia eu encaminhei uma criança para terapia ocupacional. Aí a mãe olhou assustado, uma criança de 1 ano e 4 meses, porque tem isso. O bebê que tem alergia, que tem refluxo, a família ela é muito cuidadosa, né? Ela tem medo da reação cruzada, ela tem medo das reações, até mesmo de ofertar, vamos pensar na introdução alimentar. Ela tem medo, deu a banana, a criança reagiu, ela vai ter medo de dar outra fruta, né? E com razão. Porém, essa situação do medo, a gente precisa cuidar, porque o medo não pode bloquear essa família, né? Até porque essa criança precisa desenvolver experiências, porque se alimentar é um ato motor que é baseado nas experiências. Experiência de sujar a boca, de sujar a mão, de sujar o corpinho, né? Eu falei muito dessa parte da motricidade orofacial, que é lábio, língua, bochecha, tudo funcionando, mas tem essa parte do sensorial. Então, a gente tem criança que, muitas vezes, por conta da alergia, é privada de tantas experiências sensoriais, que é uma criança que não toca no alimento, que não gosta de se sentir suja. Tem crianças, doutora Sofia, que não aguenta etiqueta de roupa, não pisa na grama. E aí, eu quero trabalhar a alimentação dessa criança. Ela precisa tocar na manga, na banana, no brócolis, ela vai sentir essa textura. Mas se eu não organizar ela globalmente, eu não chego na boca. Então, eu preciso da minha colega terapeuta ocupacional para organizar essa sensorialidade. E hoje em dia, e as mães, às vezes, quando eu falo assim, olha, ele já tem 1 ano e 4 meses, nós estamos há 1 mês em terapia, então eu vou recomendar a terapia ocupacional. Como assim? É que você falou, não tem problema. Sim, ele tem uma dificuldade, né? Exatamente. Até a questão, né, você estava falando da tensão, do medo, e como as emoções à mesa, né, ou seja, onde for que a criança vai ser alimentada, como elas influenciam, né, e como assim as emoções maternas influenciam a criança, né? Ela olha para a mãe tá tensa, a mãe tá com medo. Ela já olha para aquele pratinho ali, ela fala, meu Deus, né? Isso. É uma coisa instintiva essa questão do pensamento da criança em relação às emoções ali do ambiente. Isso acontece no seu dia a dia também. Sim, eu digo muito isso para os pais, né? Na introdução alimentar da criança, tem alergia ou não tem alergia, eu digo sempre para os pais, olha, seu bebê não foi prematuro, não teve disfagia, que é a dificuldade da deglutição, ele teve o refluxo. Só que esse refluxo, por um bom tempo, ele deu sensações orgânicas mesmo para esse bebê, desconfortáveis. Então, a hora que ele for comer o alimento, ele tem memória dessa deglutição ou desse fluido que sobe só um pouquinho até esôfago e volta. Não necessariamente ele precisa vomitar jatos para, né, para ter um desconforto. E aí o que acontece? Eu falo para esse pai, é necessário a gente criar uma rotina, você comer junto com ele vê você comendo. Eu brinco, doutora Sofia, com os pais assim. Eles trazem a comidinha, por exemplo, brócolis. Aí eu mordo junto com eles e faço nham, nham, nham. Aí teve um pai que falou assim pra mim, meu Deus, eu vou ter que ficar mastigando de boca aberta. Eu digo, não, é só nesse começo, para ele ver que você tá movimentando a boca. E outra dica que eu sempre dou é assim, muitas vezes a gente come uma coisa gostosa e a gente faz assim, Eu digo sempre para os pais, você experimentou a banana, experimentou a bolacha, o frango, coloque a sua sobrancelha para cima. Que delícia! Porque quando você põe para baixo, normalmente quando a gente está bravo, né? E se eu tô comendo, eu tenho que estar feliz. Então esse momento
sem estresse. Porque um bebê que veio da amamentação com refluxo, com uma proctocolite, com alguns sinais, né, de sanguinho nas fezes, essa mãe é uma mãe que fica tensa, né? Você vê muitas vezes que a mãe vai amamentar, o ombro dela, doutora Sofia, tá na orelha. Então eu digo assim, calma, vamos relaxar o seu corpo, eu vou trazer o bebê até você, nós vamos treinar. Então eu digo sempre aqui, na minha sala, eles treinam. Então, durante a alimentação, às vezes os pais falam, nossa, mas ele não comeu tudo. Eu falei, então, aqui eles vêm para aprender sobre comida. Eles vêm aprender a comer, mas vai ser lá na sua casa, no seu dia a dia, no conforto, que ele vai poder desenvolver essas habilidades. Então, eu ajeito a mãe na amamentação, ela tá tranquila. Só que essa mãe também, doutora Sofia, tem registros, né? De que foi uma amamentação difícil, que esse bebê vomitava, que ele chorava bastante. Então, na hora que ela vai fazer a introdução alimentar, ela também fica muito tensa, preocupada. E o bebê, doutora Sofia, a partir dos 8 meses, que ele tem dificuldade já para comer, né? Seja motora, seja de vômito, seja de sensibilidade, seja de recusa, o que que as famílias fazem? Elas normalmente excluem ele da alimentação. Então, é uma criança que ela come sozinha, é uma criança que ela come primeiro, é uma criança que não tem o modelo da família. Hoje a gente sabe que os pais trabalham muito, então geralmente o pai não almoça em casa. E aí vem o quê? O celular, porque a mãe pensa no volume. Então eu digo sempre para essa mãe assim, nesse momento, não vamos nos preocupar tanto com o volume, vamos nos preocupar com a conexão que ele tem que fazer com a comida. Eu tenho alguns vídeos que eu mostro para elas, eu falo assim, olha, ele tá comendo, mas ele tá assim, ó, na televisão. Que conexão é essa? Não, eu quero que ele possa olhar pro brócolis, investigar. Eu digo sempre que o bebê investiga, né? Ele fica investigando a comida, aí ele joga, ele pega outro, olha, aperta. Isso é tão importante. E aí eu sempre falo, olha, vamos voltar à mesa. Ah, mas ele não fica à mesa, Eliane. Claro, ele já aprendeu a não ficar na mesa. Então eu falo, então uma refeição mais curta, o lanchinho da manhã, o lanchinho da tarde, a fruta. Vamos retomar isso. Eu tenho uma mãe que é modelo, doutora Sofia, ela é linda, né? E aí ela faz dieta, porque ela é modelo. Ela fala, Eliane, mas como que eu vou fazer para comer? Porque eu preciso manter magra. Eu falo, não tem problema, você vai sentar com ele à mesa, você vai pôr um tomate, vai pôr alface, você vai continuar fazendo a sua dieta. Ah, pode comer comida diferente? Pode. Não tem problema, né? O importante é o momento da refeição ser um momento suave, sem estresse. Tem a questão do tempo, doutora Sofia. Uma criança que tem dificuldade alimentar, ela demora mais tempo para comer, né? Então aí, se eu bato a comida no liquidificador, se eu amasso, o processo que eu tenho que fazer mastigatório já foi facilitado pelo liquidificador, pelo amassamento. E aí o que acontece? Esse tempo diminui. Então, em vez de eu comer em 45 minutos, eu como em 15. E às vezes isso eu digo, é um desafio, né, para as mães. E eu compartilho tudo isso com elas. Eu digo sempre, olha, não tem certo, não tem errado. Tem o que a gente conseguiu, que você conseguiu fazer até agora. Mas a partir do momento que você está aqui e eu tô te mostrando bastante coisas boas, vamos tentar fazer. Eu digo para elas assim, pode acontecer também de que hoje você tentou e deu certo. E pode ser que amanhã você vai tentar de novo e não vai dar certo. O processo de aprendizado alimentar, ele é assim. Né? Eu dependo das capacidades neurológicas, das experiências, do prazer, da nutrição. Eu dependo da segurança, até dessa deglutição, né? De uma criança que tem uma alteração de alimentação com alergia. Porque muitas vezes, doutora Sofia, a privação sensorial e até mastigatória, porque eu recebo crianças com 2 anos comendo ainda comida amassada. Ele já tem todos os dentes na boca, a musculatura já tá melhorzinha, mas ele só aceita essa comida amassadinha. E aí, qual é o raciocínio nosso como mãe? Tá, eu dou o pedaço, ele não comeu. Ou eu dou o pedaço, ele comeu um volume menor. Mas eu amassei, ele comeu o volume maior, comeu o prato todo. Então, o que eu vou repetir é isso. E a criança aprende pela repetição.
Eu tenho uma família lá, que inclusive ela foi hoje. O que que a criança mais gosta de fruta? Pera. Então, tem essa preocupação, então sempre é pera. A hora que você oferece uma outra coisa, a criança não quer. Mas não é só porque ela não quer, ou porque a alergia desencadeou isso, ou porque ela não gosta, ou porque ela não tem habilidade motor oral. É porque não lhe é apresentado outras frutas, né? Ouvindo você falar, eu estou aqui pensando na importância, né, assim, do seu trabalho, até de forma preventiva, né? Sim. Como seria bom se todas as crianças pudessem ter, todas as crianças com refluxo, com alergia alimentar e outras crianças também, né, que vão fazer a introdução alimentar, se todas as famílias pudessem ter acesso a esse tipo de conhecimento para prevenir as dificuldades alimentares. Porque o que É. acontece é que no pé, né? Porque, assim, elas querem resolver o problema ali de imediato, então quer que a criança coma, coloca o celular, bate no computador e vai adiando problemas e criando comportamentos que depois vão ser mais difíceis de trabalhar, né? Sim, sabe, doutora Sofia, eu penso muito nisso que você falou. Eu falo, nossa, podia até existir uma educação escolar, né? E isso que você falou é tão importante quando vocês médicos ou algum outro colega, o TO, a físio, a Nutri, me encaminham uma paciente. Quando chega bebê, eu falo, ai, que bom, chegou um bebê. Porque eu tenho tempo para informar a mãe tudo isso. Agora, quando chega uma criança maior, doutora Sofia, é mais difícil. Justamente por isso, porque a criança a partir de 2 anos, ela já tem a personalidade, ela já tem 2 anos de experiências que ela viveu. As crianças hoje estão muito mais espertas, inteligentes. Então elas falam, não vou comer, não quero. Aí às vezes usa o choro. Eu tenho uma pequenininha lá que é tão esperta, sabe o que ela faz, doutora Sofia? Ela começa a tossir. Tosse, tosse, tosse. Aí a mãe fala assim, ai meu Deus, ela vai vomitar, ela vai vomitar. Porque antes, qual era a memória? Tanto da criança quanto da mãe. Ela começava a tossir, ela vomitava. E ela, muito espertamente, com 2 aninhos, ela não queria comer alguma coisa, ela começava a tossir, tossir, tossir. Aí eu falava pra mãe, calma, ela não vai vomitar. Nós vamos controlar isso e nós vamos falar para ela, você não precisa tossir. E uma dica que eu sempre dou para as mães, doutora Sofia, é assim. A criança, muitas vezes, quando lhe é apresentado um alimento novo, ela, como todas as crianças, todos os bebês, você coloca, faz uma carinha, cospe, não quer, né? Mas aí eu sempre digo para a mãe assim, e às vezes quando a criança empurra, o que que a mãe fala, né? Às vezes na minha sala, não, tá bom, filha, você não quer comer, não precisa comer. Então eu digo, essa frase não pode existir. A gente tem que criar outros artifícios. Então, eu tô entendendo que a criança não quer, mas eu não posso endossar isso. Então, eu sempre ensino as mães a falarem assim, tá bom, filha, nesse momento você não vai comer, eu vou guardar. Agora, então, vamos fazer tal coisa. Mas evitar essa frase do, tá bom, você não quer comer, então não come. Eu tive E uma... ele não gosta, né? Eles falam muito assim, ele não gosta disso, 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 disso. E a criança só fica ouvindo, a minha mãe falou que eu não gosto de nada Isso, disso, eu não gosto, né? tá. Então, Doutora Sofia, tem uma pergunta aqui que é assim, meu filho come legumes, tubérculos, vegetais e ama salada. Desde pequeno e hoje tem 7 anos, é APLV e ovo. É da Gerlane. Então, assim, às vezes, isso é uma pergunta interessante, porque a criança, o bebê que tem refluxo e a criança que desenvolve uma dificuldade alimentar, ela pode sim chegar numa idade maior, 6, 7, 8 anos, com muito mais restrições, mas crianças maiores, eu sempre digo assim, a avaliação tem que ser muito criteriosa, justamente porque entram os aspectos comportamentais, emocionais. Criança grande, doutora Sofia, eu já tive mãe que chegou e falou para mim assim, aquilo que você falou da frustração é perfeito. A mãe fala para mim, Eliane, eu já fiz de tudo. Eu fiz a cenoura, o brócolis, a mandioquinha, tudo separadinho. Fiz curso tal, fiz o curso tal, pratinho colorido. Ele não come. Ela falou, eu fiz isso 2 meses. Só que eu parei, porque eu cansei. Aí eu olhei para essa mãe e falei, eu compreendo você, eu entendo, porque realmente nós ficamos frustrados como mãe. Porque você faz tudo, você compra o copo colorido, a colher colorida, e a criança não come. Então é desesperador. sim, com certeza, é desesperador.
Em casa, né, eu tive também uma experiência, porque eu tenho um filho e ele nasceu durante a minha residência de gás pediatria. Eu estava terminando já a residência. E começou logo, já começou uma dificuldade na amamentação. E minha obstetra, ela era muito esperta, então ela me falava assim, Sofia, pediatra geralmente acha que sabe tudo e tem dificuldade na alimentação. Então eu já fui assim, né, aberta a essa dificuldade. Mas aí ele teve diagnóstico de alergia, doença do refluxo, e quando eu fiz a introdução alimentar, ele também reagiu ao ovo, assim, tinha uma alergia ao ovo muito grave. Então, eu vivi isso. E hoje, quando chegam as mães no meu consultório, né, justamente hoje mesmo também atendi. A mãe tentando amamentar, o bebê não consegue fazer o vedamento, a sucção adequada, se joga para trás, engole ar, como você falou, né? E como as nossas experiências nos ajudam a entender mais, nos colocarmos, né, no lugar dessas mães. E hoje eu fico pensando assim, que eu tive dificuldade como mãe e me senti frustrada muitas vezes. E meu marido, ele sabe o que eu falo como médica e o que eu, às vezes, como mãe, quero fazer, ele fala para mim, olha, você fala que não pode fazer isso, né? Aí eu, é verdade, não posso fazer isso. Então, não vamos fazer. Mas existe uma luta, né, assim, do que a gente sabe que não pode fazer, que não deveria fazer, e do que a gente quer ali resolver momentaneamente. E hoje que eu vim falar, eu penso assim, como talvez se eu tivesse tido uma ajuda, porque eu como médica sozinha não conseguia resolver. E mesmo eu até me questionei, gente, será que eu tô, porque eu tô na residência, eu tô inventando coisa, né? Eu levei todas as minhas professoras, elas falaram, não, Sofia, é isso mesmo, né? Mas como faz diferença, como teria feito, assim, diferença na minha vida até uma profissional, uma fono, que tem essa experiência que você tem, esse olhar que você tem. Por isso que hoje eu até falei assim para você, né? Eu falei, Eliane, eu quero que você fale nessa live, porque eu quero aprender com você. Eu acho que tem muito a compartilhar, né? O seu trabalho, né, que você fez, assim, que eu acho que você precisa publicar, porque poucas referências bibliográficas em relação a casos publicados na literatura, né? De alergia alimentar e dificuldade alimentar, né? Falando então da minha tese, doutora Sofia, e que bom que você leu, né? Quem sabe, né? Eu publico. Eu sempre penso que informação é prevenção. Eu sempre digo isso, né? Nos meus posts, com as mães. Porque quando muitas vezes a gente faz errado, porque a gente não sabe, né? Mas a partir do momento que a gente sabe, é isso que você falou. Como mãe, eu sei. Tá, tudo bem, hoje eu tô com muita dor de cabeça, tô cansada, não vou fazer. Mas amanhã eu vou estar bem, então eu vou fazer, porque eu já sei que é importante. E na tese, o que eu queria na tese era fazer uma pesquisa de poder mostrar o quanto o trabalho da fono é importante na questão da alergia e da dificuldade alimentar, e o quanto nós temos ainda que estudar muito e precisamos de mais fonos trabalhando e atuando com dificuldade alimentar e alergia. Eu sempre digo assim, eu sou formada há 25 anos, dificuldade de alimentação, nós fonoaudiólogos sempre trabalhamos, né? Como eu te contei, a minha iniciação do trabalho foi com casos neurológicos. Quem atende caso neurológico sabe muito bem que a gente tem que trabalhar. Primeira coisa, deglutição de saliva, né? Uma criança com paralisia cerebral, a gente precisa trabalhar coordenação de respiração com sucção, com deglutição, porque essa pessoa, portadora de uma necessidade especial por alteração neurológica, ela tem que sobreviver. Não é incomum nós termos crianças neurológicas com gastrotomia, né? Porque ela ainda não tem uma habilidade boa. Então, a questão da alimentação é uma coisa que a fonoaudiologia sempre atuou. Mas o que eu digo sempre é, trabalhar com alergia é muito específico, né? Porque a alergia, ela tem tantas facetas, né? Eu tenho uma criança que tem alergia e ganha peso. Ou eu tenho uma criança que tem alergia e não ganha peso. Eu tenho uma criança que faz o exame e dá positivo, mas ela já está sensibilizada. Então ela continua comendo. Eu não vou fazer restrição desse alimento para essa criança, porque o exame dela deu positivo, principalmente porque ela já está sensibilizada. Então não deve se fazer essa restrição assim. Ao contrário, a gente tem que, como você falou do ovo, mesmo o bebezinho, essa introdução tem que acontecer.
né? E aí, doutora Sofia, eu quero justamente isso com esse trabalho, que as fonos leiam, porque eu fiz uma pesquisa em todas as bases, foram mais de 2.000 artigos, e o que eu encontrei foram só artigos médicos. E de fono, eu encontrei apenas o artigo da Patrícia Junqueira, que é uma amiga querida, que também trabalha muito com isso, e de uma psicóloga que citou na equipe dela o trabalho da fono. Mas para você ver o quanto é importante. Por quê? Porque a alergia está aumentando muito. Então a gente precisa que mais fonoaudiólogos avaliem e não interprete como agora a doença da moda é alergia. Ah, é frescura. Eu tive o caso de uma criança que eu acabo avaliando crianças de outras regiões, né? Eu avaliei criança do Mato Grosso, eu avaliei criança do Recife, criança lá de Cascavel do Sul, que vem para fazer avaliação comigo. E aí é isso que você falou, chega nessas regiões, não tem fono que tem essa visão. Eu encaminhei para uma colega e liguei para essa colega, falei, olha, essa criança tem uma alergia alimentar, ela não tem disfagia, que é uma especificação da fonoaudiologia, né, a dificuldade de deglutição. É uma criança que não tem quadro neurológico, mas ela tem muita dificuldade para se alimentar por conta da alergia. Ela tem uma alergia a glúten e a ovo. Então, a criança que tem alergia, doutora Sofia, ela acaba sendo restritiva também pela própria alergia. Né? E aí ela também não desenvolve essa habilidade, por quê? Porque ela sempre comeu coisas selecionadas, porque não pode ter glúten, porque não pode ter leite, porque não pode ter ovo. Então, pela própria alergia, os grupos do que ela pode comer também são menores. E aí ela se torna uma criança restritiva. E a fono tem que trabalhar com essa criança. Só que muitas vezes, algumas colegas, por não conhecerem muito sobre alergia, falam, mas se ela não tem disfagia, eu não tenho o que fazer. Ou, tenho a dificuldade alimentar e vou trabalhar. Só que a criança com alergia, a gente não pode pôr qualquer coisa na boca dessa criança. Então eu digo sempre assim, né? Eu tenho amigas que têm um consultório cheio de guloseimas, cheia de Nutella, cheio de bexiga. Eu não tenho isso no meu consultório. Eu não posso ter. O alimento que eu ofereço às crianças é o alimento que a família traz. Porque a família sabe muito bem o que essa criança pode comer, né? Então, eu digo assim, esse trabalho tem essa intenção de conscientizar o que é alergia e associar a alergia com o trabalho da fono. Que a fono, porque é muito sério, né, doutora Sofia? Eu atendi uma criança que veio do Amapá. E ela ia passar primeiro aqui em Campinas com a doutora Ariana. Que normalmente é isso que eu faço. Passa primeiro lá e depois comigo e tal. Não, ela veio primeiro comigo e foi pra lá. Na hora que eu peguei os resultados do exame, reagente a tudo. Eu falei, Jesus, misericórdia, não vou pôr nada na boca dessa criança. Aí eu fiquei desesperada. Aí mandei um WhatsApp e a doutora Ariana falou, não, pode dar porque ele já tá sensibilizado, né? E dei com muita calma. Então, essa consciência que o profissional fonoaudiólogo ou o terapeuta ocupacional, que também está entrando agora na alergia, precisa ter. Do risco que é ofertar alguma coisa para essa criança alérgica. Então, a fono trabalha com dificuldade de alimentação há muito tempo? Sim, trabalha há muito tempo. Porém, com alergia há bem pouco tempo, né? Como você disse, eu sou uma das precursoras, sou uma das que começamos agora a trabalhar com isso. E aí, eu digo para você assim, massinha de modelar. As minhas crianças, eu preciso saber qual é a massinha que eu posso oferecer. Qual é a areia que eu posso oferecer? Canetinha, tinta guache. Eu tenho que olhar tudo. Agora é Páscoa. Eu tenho que ofertar para os meus pacientes uma lembrança de Páscoa diferente. Então, a fonoaudiologia, o que eu quero mesmo que as minhas amigas fonos, elas lembrem é disso. Que trabalhar com a criança alérgica não é só a dificuldade alimentar. Mas você também tem que ficar com o olho ligado na alergia, nas reações que essa criança pode ter. E pelos comentários que eu tô lendo aqui, você tá conseguindo, porque você tá inspirando já muita gente, adiante. Ah, que legal! Que bom! Ter cada vez mais voz mesmo para falar sobre isso. Até porque no momento que uma família chega ali, né, procurando um tratamento, se ela não se sentir segura, se ela sentir ali que o filho dela está correndo risco, né, ela não vai continuar esse tratamento. Então, o tratamento progressivo, realmente o profissional tem que ter
um conhecimento específico, né? Que não é um conhecimento do médico, é um conhecimento de todos os profissionais envolvidos nesse tratamento, né? Sim. Eu fiz um curso em São Paulo de exercícios fonoaudiológicos, assim, né? Falei, eu vou fazer, né, para aprender coisas novas. Aí chegou lá, fono, deu coisas maravilhosas. Eu fui com minha colega ficou apaixonada, assim, porque é muito legal. Só que era muita coisa de guloseima, né? Aquelas coisas de fine, coisa que eu não podia ofertar. Veja, nem bexiga, né? Então, por exemplo, festa junina, lá no consultório, eu tenho um paciente que ele é multialérgico. A milho, a várias coisas. Então, o horário dele é o último justamente por isso. Porque tem a comemoração da festa junina, aí eu dou meia hora para ele ser atendido, a auxiliar nossa da limpeza vai lá, tira tudo, limpa, esteriliza, para o horário que ele chegar já não ter nada, porque ele é um múltiplo alérgico, né? Faz toda a diferença, né? Com certeza, Eliane. Eu não sei como que tá nosso tempo, porque eu sou péssima. São 20 para as 9. 20 minutos, que bom. Que a gente ainda espero que o pessoal esteja gostando aí. Eu acho que eles estão, não, porque realmente, Eliane, você é uma inspiração. Eu vou ficar falando aqui de quão honrada eu realmente estou de ter você aqui. Eu agradeço. Fala um pouco pra gente, assim, do seu dia a dia, o que você puder dar mais alguma dica para os pais que estão começando a introdução alimentar, ou mesmo dica na amamentação para as mães. Sim. Você tem alguma dica que a gente consegue dar por aqui? Sim, as dicas, doutora Sofia, são assim. Então, por exemplo, na amamentação, o bebê que tem refluxo, o bebê que tem alergia, como eu falei, é um bebê que chora muito. Então, muitas vezes eu escuto tanto isso no consultório. A mãe fala assim, eu fecho todas as janelas, eu deixo tudo escuro. Ou, eu vou amamentar no quarto, eu deito na minha cama, procuro o melhor conforto. O que eu posso dizer, que eu digo sempre para essa mãe, a primeira coisa é você tentar estar tranquila para que você esteja numa boa postura, uma postura confortável, né? Nem muito inclinada para trás, nem caindo sobre o bebê. O ideal é que essa mãe esteja bem sentada. Ela pode colocar aquela almofada de amamentação, tentar verticalizar o bebê. A gente sabe que quanto mais verticalizado ele ficar, melhor. Hoje mesmo eu dei uma dica para uma família, porque normalmente os pais ficam dentro da sala comigo, e eu estou muito feliz, doutora Sofia, porque os pais, os homens, estão participando muito. E aí esse pai que foi tão interessante, porque por mais que eu estivesse orientando, ele falava assim, não, mas esse bebê, ela não tá confortável assim, porque eu coloquei ela mais verticalizada para amamentar, né? Uhum. Aí eu falei para ele, olha, eu vou te dar uma dica, que essa é a dica que eu dou para eles, eu vou dar aqui também. Observa a orelha. A gente sabe que o ouvidinho do bebê tem ligação com o nariz, com a tuba auditiva. Então é muito comum, tanto o bebê da mamadeira, que acaba, né, indo para mamadeira, tomando fórmula, é um bebê que tem pode ter ocorrências de otite. Por quê? Porque essa tuba auditiva acaba ficando aberta e vai líquido e desenvolve uma otite. Então eu digo para os pais assim, olha, doutora Sofia, eu vou virar um pouquinho, né? Quando você deita, a sua orelha fica horizontalizada. Se você inclinar um pouquinho, você já verticalizou ela. Então eu sempre digo para os pais assim na amamentação, olha a orelha. Até porque, se você pensar nessa deglutição, olha como fica a minha laringe. Olha como fica mais difícil para deglutir. Se eu faço um movimento de elevação, auxilia a anatomia da deglutição. E isso, doutora Sofia, os bebês neurológicos também a gente tem que fazer muito essa orientação. Então, o bebê que tem um desconforto, que vai mamar, e ele tá assim, ou no próprio seio, ele fica assim, por que que ele também joga a cabeça muito para trás? Porque sabiamente, a gente sabe que faz isso, via aérea abre. Via aérea abriu, eu respirei. Só que tem leite ali, né? Ele vai aspirar. Então, essa posição mais para frente é uma das dicas que eu dou para amamentação. A postura, né? E aí, lógico, depois é importante avaliar mesmo se o bebê está fazendo a pega correta, se o freno lingual está
correto, o quanto que ele está fazendo de ciclos de sucção com deglutição. A criança na introdução alimentar, eu sempre dou a dica para os pais assim, você vai ofertar a fruta, deixa ele pegar a fruta com casca, descasca na frente dele. Eu tenho relato de mães que falam muito isso para mim. Eliane, eu percebo que quando eu trago a fruta, que eu descasco na frente, que eu dou a casca para brincar, enquanto eu vou picando, vou cortando, eu vejo que o volume aumenta do que ela comeu. Eu falei exatamente isso. Óbvio que a gente não vai fazer isso para sempre, mas pelo menos nessa introdução, por isso que chama introdução, né? É conhecer. Aí você faz com a banana, faz com a mexerica, faz com o mamão, brinca com a bolinha. A dica que eu falei, né, da gente evitar, não, se você não quer comer, não coma. A outra dica que eu dou é evitar o não, né? Porque muitas vezes a criança vai comer, ela morde a banana, vai aquele pedação. A gente fica com medo do engasgo, o que a gente fala? Não, tá grande, vem cá. E a gente faz um movimento mais abrupto em cima da criança, a gente fala o não. Então eu sempre digo para os pais assim, olha, eu sei que é difícil controlar isso, mas ele tá lá com uma mão, né? Eu dei uma mãozinha, ele tá lá com a bolinha. O teu medo é que ele coma a bolinha. Aí você tira dele e fala assim, a bolinha a mamãe vai pôr aqui no prato. A bolinha a mamãe vai pôr aqui no prato. Olha, dá para brincar. Depois a gente brinca com a bolinha. Olha, a bolinha faz massinha. Então, tirar a atenção do não, né? Porque realmente ele não pode comer, mas se você fala não, já parou para pensar, doutora Sofia, quantos nãos a gente fala por dia para criança? É a primeira palavra que eles aprendem, né? É. Geralmente. E aí eu digo, tirou a bolinha do mamão, se você vai dar raspadinho, se você vai fazer a introdução participativa, ou o BLW, que é o Baby Led Weaning, que é o desmame pela criança, se você vai dar em pedacinho. Mas o muito importante que eu digo para os pais, doutora Sofia, é você ter certeza de que para aquele tipo de alimento, esta criança está apta a comer. Se ela sabe o que fazer com esse alimento dentro da boca. Porque eu tive uma criança que chegou para mim, que a mãe queria muito fazer o BLW, mas ele foi um bebê prematuro, ele teve refluxo, então motoramente ele estava com 7 meses e ele não sentava, sem apoio. Eu disse para ela, não podemos fazer o BLW agora. Eu fui fazer o BLW com 10 meses. Eu falei, eu preciso preparar essa boca dele, diminuir esse reflexo de náusea que ele tem. Ele tinha um movimento muito da linguinha de trás para frente, então toda a comida era mais cuspida. Então eu disse, vamos trabalhar isso para depois fazer o BLW. Uma dica que eu dou também para as mães é assim, na introdução. Elas sempre chegam com aquelas colheres lindas, maravilhosas, coloridas, que tem até temperatura, mas por incrível que pareça, a melhor colher é a colher de metal. Porque a colher de metal, ela passa já informação para essa criança. Se você vai dar a papinha é morninha. Então, na hora que você coloca a colher em cima da língua, ela já recebe a informação de uma temperatura mais morninha. Se eu vou dar uma fruta, né, o mamão, a pera, raspadinha, geralmente está na temperatura ambiente. Então ela é mais fresquinha. Na hora que eu coloco a colher, ela também já sente a temperatura mais fresquinha. E quando a gente tem uma criança com dificuldade alimentar, a gente tem que trabalhar 3 coisas: sabor, temperatura e textura. Sabor. Se eu só dou a pera, ela vai comer só a pera. Temperatura. Se eu só dou quentinha, ela só vai querer quentinha. Se eu só dou fria, ela vai querer fria. E textura, se eu dou tudo liquidificado, ela sempre vai querer o liquidificado. E a partir do momento que eu colocar um grãozinho na boca, ela vai engasgar. Ela não vai ter uma boa habilidade, ela vai cuspir essa comida. Aí, às vezes, as mães fazem a referência com a preferência ou com a alergia. Então, eu digo para as mães assim, nós precisamos primeiro descobrir qual é a preferência dela e diferenciar preferência de dificuldade. Então, lá no consultório eu vou mostrando para ela, olha, ele realmente não está pronto ainda para comer o mamão ou o melão em pedaço. Vamos continuar amassando, dando mais homogêneo, porque ele ainda não está pronto. Aí teve uma mãe que a criança começou a comer, ele adorava o hambúrguer do McDonald's. E aí o arroz, o feijão e o macarrão ele não comia. Aí a mãe falava, é dificuldade, é dificuldade. Eu falava, não, não é dificuldade. Aí um dia eu falei, traz aqui
o lanche. Ela comprou o lanche e levou. Doutora Sofia, ele comeu até o picles. Então, você entende que não é dificuldade, é preferência. E é isso que o profissional tem que fazer. Auxiliar essa família a ter esse olhar, né? Então, as colheres, eu sempre digo assim, claro, a criança veio, eu não faço essa mudança da colher logo de metal na primeira sessão, não. Eu sinto a família, eu faço a família confiar, até porque esse bebê precisa confiar em mim também, que eu não vou apertar a boca dele, que eu não vou colocar comida assim dentro da boca dele. Ele precisa saber que ele está seguro comigo. E aí, aos pouquinhos, a gente vai fazendo a transição desse utensílio, né? Maravilha! Que dica maravilhosa! Essa da colher eu não conhecia, para ser bem sincera, assim, bem humilde aqui. A gente dá dicas maravilhosas. Como tá rico, né? Aqui o conhecimento. Porque a colher, doutora Sofia, eu vejo em lojas de bebê, eu tô sempre em feira de bebê, loja de bebê, eu adoro, né? Não tenho mais bebê, mas adoro. E vou até para conhecer o que está sendo feito. Então, muitas vezes, tem aquele kit, que vem o garfinho, a faca e a colher. Só que aquele kit, a colher é muito larga. E aí você coloca dentro da boca, a criança morde. Então eu sempre digo para as mães assim, a colher tem que ser do tamanho da língua, da borda da língua da criança. Porque a colher você tem que colocar em cima da língua. Se ela é maior, a criança não vai conseguir. Ela vai morder, ou ela vai ter náusea, ela vai ter ânsia. Então a dica também é uma colher rasa. A gente não quer uma colher que a gente chama colher concha, porque a criança não vai saber fazer isso ainda, usar lábio superior. E a nossa tendência você coloca a colher e limpa. Você coloca a colher e limpa. Mas a criança na colher, ela precisa desenvolver isso aqui de tirar o alimento da colher, né? E isso, se é uma colher funda, uma colher concha, a criança não dá conta. Então, a colher tem que ser mais estreita. Eu gosto muito da colher de chá. A colher de café é muito pequenininha. A colher de sobremesa eu acho grande. Mas isso também tem que ser avaliado do tamanho da boca de cada criança, né? Então, ficar atenta nisso. Olha só os comentários, né? Tá vendo? Como eu gostaria de saber isso há 23 anos atrás. Pois é, Mas eu também. aprender, né? Porque depois dos filhos vem os netos, né? Então a gente sempre pode aproveitar. Conhecimento não é perdido, né, doutora Sofia? Olha, nós temos 8 minutos. Ai, que pena, parece que eu podia ficar aqui mais umas 2 horas. Pois é. Muita gente aí querendo ler seu trabalho, né? Passa aí nos comentários também. Então, depois uma ideia que você podia fazer até um e-book, colocar lá no seu Instagram para o pessoal baixar, alguma coisa assim. Porque como faz diferença, né? A gente ter uma visão de fono especialista nisso tudo que você é especialista, né? Com tanta experiência. E se você puder levar isso, imagina quantas vidas de criança você não vai melhorar, né? E como vai facilitar meu trabalho. Sim. Doutora Sofia, tem uma pergunta aqui que é da Nicole, que é assim, como faz quando minha bebê... Não, como faz quando minha bebê demorou a comer, veio os dentes e agora ela não quer comer de jeito nenhum. Ela só quer fórmula, ela vai fazer 1 ano. E aí, ela quer saber como estimular. Então, assim, a criança, motoramente, tem uma diferença de você mamar no seio, mamar na mamadeira e mastigar. É aquilo que eu falei, quando chega bebezinho, eu fico muito feliz porque é mais fácil. Porque ele já não tem tanta memória, né? Aí, como eu falei, a partir de 1 ano, essa criança já tem uma memória maior e ela tem as experiências que elas viveram ou não. Então, muitas vezes, comer, mastigar, eu sempre digo isso para os pais, doutora Sofia, dá trabalho mastigar, cansa mastigar, porque a gente está falando de um rosto que tem musculatura. São músculos que precisam ser trabalhados como numa academia. Se eu quero ter minha barriga de tanquinho, eu preciso ir na academia fazer abdominal. Se eu não vou, a minha barriga não vai ser de tanquinho. E o rosto é a mesma coisa. Os músculos da face são os mesmos que a gente usa para falar e para comer. Se eu tenho um bebê que chegou a 1 ano, né, com uso de fórmula, eu não sei qual é a história da Nicole, tá, Nicole? Mas existe uma tendência da criança a buscar o conforto.
E aí, se o conforto dela, ela se sentiu bem alimentada com a mamadeira, o volume do alimento vai ser menor mesmo. Então, ela até coloca, né? Veio os dentes e agora ela não quer mais. Os dentes também modificam um pouco isso, porque tem criança que sofre com o nascimento dos dentes. Tem criança que tem diarreia, tem criança que tem febre. Eu tive casos de crianças que eu tive que caminhar para o dentista porque o dentinho saiu do lado da bochecha, né, a face vestibular, mas a face lingual não saía. E aquela criança irritada, irritada. Eu tive que mandar para o dentista para ele avaliar e fazer o que fosse necessário. Então, dente também é uma coisa que altera um pouco isso. E lembrando sempre, né, Nicole, doutora Sofia e todos que estiverem me ouvindo, a criança, ela cria hábitos. Então, se de repente, porque nasceu o dentinho, porque ela teve uma febrinha, ou porque ela começou a recusar muitos os alimentos sólidos, nós, como mãe, a gente facilita. Se a gente facilitar essa comida por uma semana, 10 dias, ela já acostumou. E aí, a hora que você quer introduzir de novo os pedaços, ela já se acostumou, né? Então, por isso, doutora Sofia, é muito importante o médico pedir sempre a avaliação da fonoaudióloga, né? Muito, muito importante. Eu espero que também colegas médicos, que eu vi aqui algumas também assistindo, então eu espero que faça diferença. Eu vi que tem muitas fonos, né, também, e todas elas eu fui aprendendo muito com você. Mas a importância do trabalho em equipe, né? Inclusive, uma das que comentou aqui é uma fono que foi paciente minha, não é mais que eles mudaram de cidade, e o filho dela teve um recurso muito importante, ainda tem, na verdade, um difícil tratamento, e ela fono, muita dificuldade na amamentação. Então, assim, como a gente precisa de um trabalho em equipe para atender as crianças. Até porque mãe é mãe, né, doutora Sofia? Ela precisa de ajuda de uma colega mesmo. E trabalhar com a alergia alimentar, com refluxo, seja a patologia que existir, é muito importante ter todos os profissionais se falando, conversando, porque quem vai ganhar é o paciente. O paciente é a família, né? A questão psicológica, a questão emocional, a questão nutricional, né? Eu tenho muitas amigas, doutora Sofia, tanto na terapia ocupacional, quanto na psicologia, quanto na nutrição. Os médicos, eu sou fã, porque eu aprendo muito com vocês. Tudo que eu aprendi de alergia foi com vocês. E acho que a gente... acho que a gente tem 3 minutos só. Se tiver mais alguma pergunta, né, para Eliane, eu tô... tem a consulta comigo, ó, Nicole. Se eu pudesse te encaminhar, ó. Ô, Nicole. Mas a doutora Sofia tá já apta para fazer bastante coisa com vocês aí. Né? Meu Deus, preciso muito treinar alguém com você, Eliane, para poder ter um trabalho mais global. Doutora Sofia, então, muito obrigada pelo convite. Passou tão rápido. Minha avó dizia que quando passa rápido é porque foi tudo muito bom, muito gostoso. Então, quero agradecer a presença de todos vocês. Depois a doutora Sofia me passa as questões, eu revejo. Eu consegui responder, eu vou responder sim. Estou à disposição para colegas, para os médicos, para os profissionais das áreas afins. E foi um prazer imenso estar aqui hoje com você. Eliane, o prazer é todo meu, de verdade. Assim, como eu queria e como a nossa conexão, né, que a gente falou assim, mais uma conexão através da internet, por enquanto, né? Isso. Mas como essa conexão que a gente tem, nosso modo de trabalhar, das nossas preocupações, essa empatia que a gente tem com os nossos pacientes, né? Como isso tudo nos uniu e como tem realmente aprendido. Eu li, reli seu trabalho, sublinhei, circulei. E eu acho muito relevante, eu quero mesmo que você tenha voz, mais voz, e leve seu conhecimento para várias fonos e que chegue até vários pacientes também, e profissionais de saúde, médicos, toda a equipe, e faz toda a diferença. Muito obrigada. Eu vou salvar a live, né? Vai dar certo. Vai salvar? Vai. Muito obrigada. Conversa mais, quem sabe a gente marca uma outra live para mais tá. Também, né? Bom. Muito obrigada. Um beijo. Um beijo. Beijo, doutora Sofia. Beijos, pessoal. Obrigada. Obrigada mesmo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.